Nesse terceiro dia do mês de maio, quero estar apresentando a devoção a Nossa Senhora das Graças, através da Medalha Milagrosa. Eu vou passar um pouco sobre a história dela, através de escritos do Dom Geraldo Mangela de Castro, bispo diocesano de Montes Claros, da Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima. Iniciemos. Catarina Labouré veio ao mundo em 1806, na província francesa da Borgonha. Aos 9 anos, perdeu a mãe, uma distinta senhora pertencente à pequena burguesia local. Abalada pelo rude golpe, desfeita em lágrimas, Catarina abraça uma imagem da Santíssima Virgem e exclama: "De agora em diante, vós sereis minha mãe." Nossa Senhora não decepcionará a menina, que se entregava a ela com tanta devoção e confiança. A partir de então, adotou-a como filha dileta, alcançando-lhe graças superabundantes, que só fizeram crescer na sua alma inocente e generosa. Certa vez, um sonho deixou Catarina intrigada. Na igreja de Fan-les-Moutils, ela vê um velho e desconhecido sacerdote celebrando a missa, cujo olhar a impressiona profundamente. Encerrado o santo sacrifício, ele faz um sinal para que Catarina se aproxime. Temerosa, ela se afasta, sempre fascinada por aquele olhar. Ainda em sonho, sai para visitar um pobre doente e reencontra o mesmo sacerdote, que desta vez lhe diz: "Minha filha, tu agora me foges, mas um dia serás feliz em vir até mim. Deus tem desígnios sobre ti. Não te esqueças disso." Ao despertar, Catarina repassa em sua mente aquele sonho, sem o compreender. Algum tempo depois, já com 18 anos, uma imensa surpresa. Ao entrar no partório de um convento em Chatillon-sur-Sienne, ela depara com um quadro no qual está retratado precisamente aquele ancião, que penetrante olhar é São Vicente de Paulo, fundador da Congregação das Filhas da Caridade, que assim confirma e indica a vocação religiosa de Catarina. Com efeito, aos 23 anos, vencendo todas as tentativas do pai para afastá-la do caminho que o Senhor lhe traçava, abandona para sempre um mundo que não estava à sua altura e entra como postulante naquele mesmo convento. 3 meses depois, em 21 de abril de 1830, é aceita no noviciado das Filhas da Caridade, situado na Rue du Bac, em Paris, onde tomará o hábito em janeiro do ano seguinte. Catarina Labouré foi favorecida por numerosas visões: o coração de São Vicente, Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, o Cristo Rei e a Santíssima Virgem. A primeira teve lugar na noite 18 para 19 de junho de 1830. Santa Catarina relata o seguinte: "Enfim, às 11h30 da noite, ouvi alguém me chamar: 'Irmã Labouré, Irmã Labouré.' Acordando, abri a cortina e vi um menino de 4 a 5 anos, vestido de branco, que me disse: 'Levantai-vos depressa e vinde à capela. A Santíssima Virgem vos espera.' O menino me conduziu para dentro do santuário, até ao lado da cadeira do diretor espiritual. Ali me ajoelhei, enquanto o menino continuava de pé. Como o tempo de espera estava me parecendo longo, olhei para a galeria,
para ver se as irmãs encarregadas da vigília noturna não passaram por ali. Por fim, chegou o momento. O menino me alertou, dizendo: Eis aí a Santíssima Virgem, eis aí. Nesse instante, Catarina ouve um ruído como um frufru de um vestido de seda vindo do alto da galeria. Vê uma senhora com um traje cor de marfim e vem se sentar na cadeira do diretor. Dei um salto para junto dela, disse Santa Catarina, ajoelhando-me ao pé do altar, com as mãos apoiadas nos joelhos de Nossa Senhora. Ali se passou o momento mais doce de minha vida. Ser-me-ia impossível exprimir tudo quanto senti. Nossa Senhora diz a Santa Catarina: Minha filha, Deus quer te encarregar de uma missão. Terás muito que sofrer, porém hás de suportar, pensando que o farás para a glória de Deus. Saberás discernir o que é de Deus. Serás atormentada, até pelo que disseres a quem está encarregado de te dirigir. Serás contraditada, mas terás a graça. Não tema, dize tudo com confiança e simplicidade. Serás inspiradas em tuas graças. O tempo atual é muito ruim. Calamidades vão se abater sobre a França. O trono será derrubado. O mundo inteiro se verá transformado por males de todo tipo. A Santíssima Virgem tinha um ar muito entristecido ao dizer isso. Mas venham ao pé deste altar. Aí as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, particularmente sobre aquelas que a pedirem com confiança e fervor. O perigo será grande, porém não deves temer. Deus e São Vicente protegerão esta comunidade. Uma semana depois desta aparição, explodia nas ruas de Paris a Revolução de 1830, confirmando a profecia contida na visão da Santa Catarina. Desordens sociais e políticas derrubaram o rei Carlos X, e por toda a parte se verificaram manifestações de um anticlericalismo violento e incontrolável. Igrejas profanadas, cruzes lançadas por terras, comunidades religiosas invadidas, devastadas e destruídas, sacerdotes perseguidos e maltratados. Entretanto, cumpriu-se fielmente a promessa de Nossa Senhora. Os padres lazaristas e as filhas da caridade, congregações fundadas por São Vicente de Paula, atravessaram incólumes esse turbulento período, enquanto as demais irmãs eram tomadas de pavor em meio aos insultos, injúrias e perseguições dos anarquistas na comuna. Santa Catarina era a única a não ter medo. Esperai, dizia, a Virgem velará por nós. Não nos acontecerá nenhum mal. E mesmo quando os desordeiros invadirem o convento das filhas da caridade e as expulsaram de lá, a Santa Vidente não apenas assegurou à superiora que a própria Santíssima Virgem guardaria a casa intacta, mas previu que todas estariam de volta dentro de um mês para celebrar a festa da realeza de Maria. Ao retirar-se, Santa Catarina apanhou a coroa da imagem do jardim e disse a ela: Eu voltarei para vos coroar no dia 31 de maio. Estas e as outras revelações concernentes à Revolução da Comuna realizaram-se pontualmente, conforme foram anunciadas 40 anos antes por Nossa Senhora.
Mas retrocedamos àquela bendita noite de julho de 1830 na capela da Rue du Bac, após um encontro com a Mãe de Deus, Santa Catarina. Não cabia em si de tanta consolação e alegria. Ela recordaria mais tarde. Não sei quanto tempo lá permaneci. Tudo o que sei é que quando Nossa Senhora partiu, tive a minha impressão de que algo se apagava. E apenas percebi uma espécie de sombra que se dirigia para o lado da galeria, trazendo o mesmo percurso pelo qual ela havia chegado. Levantei-me dos degraus do altar e vi o menino onde ele havia ficado e disse-me: ela partiu. Retornamos ao mesmo caminho, de novo todo iluminado. O menino, conservando-se à minha esquerda. Creio que era o meu anjo da guarda, que se tornara visível para me fazer contemplar a Santíssima Virgem. Entretanto, as insistentes súplicas que eu lhe fizera neste sentido. Ele estava vestido de branco e levava consigo uma luz miraculosa, ou seja, estava resplandecente de luz. Sua idade girava em torno de 4 ou 5 anos. Retornando ao meu leito, eram 2 horas de manhã quando ouvi soar a hora. Não consegui mais dormir. A segunda aparição. 4 meses transcorreram desde aquela prodigiosa noite em que Santa Catarina contemplava pela primeira vez a Santíssima Virgem. Era 27 de novembro de 1830, sábado, às 5:30 da tarde. As filhas da caridade encontravam-se reunidas na sua capela para o costumeiro período de meditação. Reinava perfeito silêncio nas fileiras das freiras e noviças. Como as demais, Catarina se mantinha em profundo recolhimento de súbito. Pareceu-me ouvir do lado da galeria um ruído como o frufru de um vestido de seda. Tendo olhado para este lado, vi a Santíssima Virgem, à altura do quadro de São José, de estatura média. Sua face era tão bela que me seria impossível dizer sua beleza. A Santíssima Virgem estava de pé, trajando o vestido de seda branco aurora, feito segundo o modelo que se chama a la Vierge, mangas lisas, com um véu branco que lhe cobriu a cabeça e descia de cada lado até embaixo. Sob o véu, vi os cabelos repartidos ao meio e por cima uma renda de mais ou menos 3 centímetros de altura, sem franzido, isto é, apoiada ligeiramente sobre os cabelos, o rosto bastante descoberto, os pés pousados sobre uma meia esfera, nas mãos elevadas à altura do estômago de maneira muito natural. Ela trazia uma esfera de ouro que representava o globo terrestre. Seus olhos estavam voltados para o céu. Seu rosto era de uma incomparável formosura. Eu não saberia descrevê-lo. De repente, percebi em seus dedos anéis revestidos de belíssimas pedras preciosas, cada uma mais linda que a outra, algumas maiores, outras menores, lançando raios para todos os lados, cada qual mais estupendo que o outro. Das pedras maiores partiam as mais magníficas figuras, alargando-os à medida que desciam, o que enchia toda a parte inferior do lugar. Eu não vi os pés de Nossa Senhora. Neste momento, quando eu estava contemplando a Santíssima Virgem, ela baixou os olhos fitando-me.
e uma voz se fez ouvir no fundo do meu coração, dizendo estas palavras: a esfera que vês representa o mundo inteiro, especialmente a França, e cada pessoa em particular. Não sei imprimir o que senti e o que vi nesse instante, o esplendor e a cintilação dos raios tão maravilhosos. Estes raios são símbolo das graças que eu derramo sobre todas as pessoas que mais pedem. Acrescentou Nossa Senhora, fazendo-me compreender qual agradável é rezar a ela, quando ela é generosa para com os seus devotos, quantas graças concede às pessoas que lhes rogam e que alegria ela sente ao conhecê-las. Os anéis, dos quais não partem raios, dirá depois a Santíssima Virgem, simbolizam as graças que se esquecem de me pedir. Neste momento, formou-se um quadro em torno de Nossa Senhora, um pouco oval, no alto do qual estavam as seguintes palavras: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Escritas em letras de ouro. Uma voz se fez ouvir então dizendo-me: fazei cunhar uma medalha conforme este modelo. Todos que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças. Estas serão abundantes para aqueles que a usarem com confiança. Nesse instante, o quadro me pareceu girar e vi o reverso da medalha. No centro, o monograma da Santíssima Virgem, composto pela letra M, encimada por uma cruz, a qual tinha uma barra em sua base. Embaixo figuravam os corações de Jesus e de Maria, o primeiro coroado de espinhos e o outro transpassado por um gládio. Tudo desapareceu como algo que se extingue, e fiquei repleta de bons sentimentos de alegria e de consolação. Santa Catarina dirá mais tarde ao seu diretor espiritual ter visto as figuras do verso da medalha contornados por uma guirlanda de 12 estrelas. Tempos depois, pensando se algo mais devia lhe ser acrescentado, ouviu durante a meditação uma voz que dizia: o M e os 2 coração são suficientes. Terceira aparição. Passando alguns dias em dezembro de 1830, Nossa Senhora apareceu pela terceira e última vez a Santa Catarina. Nossa Senhora diz a Santa Catarina: minha filha, doravante não mais me verás, porém ouvirás minha voz durante tuas orações. Tudo quanto presenciara e lhe fora transmitido, Santa Catarina relatou ao seu diretor espiritual, o padre Aladel, que muito hesitou em lhe dar crédito. Ele considerava uma sonhadora, visionária e alucinada essa noviça que tudo lhe confiava e insistentemente implorava: Nossa Senhora quer isto. Nossa Senhora está descontente. É preciso cunhar a medalha. 2 anos de tormento se passaram. Por fim, o padre Aladel resolve consultar o arcebispo de Paris, Dom Kellen, que o encoraja a levar adiante esse santo empreendimento. Só então encomenda à casa Vachette as primeiras 20.000 medalhas. A cunhagem já ia começar, quando uma epidemia de cólera, vinda da Rússia através da Polônia, irrompeu em Paris em 26 de março de 1832, espalhando a morte e a calamidade. A devastação foi tal que num único dia registraram-se
1.861 vítimas fatais, sendo que o total de óbito elevou-se a mais de 20.000. As descrições da época são aterradoras. O corpo de um homem em perfeitas condições de saúde reduzia ao estado de esqueleto em apenas 4 ou 5 horas, quase num piscar de olhos. Jovens cheios de vida tomaram aspecto de velhos carcomidos, e logo depois não eram senão horripilantes cadáveres. Nos últimos dias de maio, quando a epidemia pareceu recuar, iniciou-se de fato a cunhagem das medalhas. Todavia, na segunda quinzena de junho, novo surto da tremenda enfermidade lançava uma vez mais o pânico entre o povo. Finalmente, a casa Varchet entregou no dia 30 desse mês as primeiras 1.500 medalhas, que logo foram distribuídas pelas Filhas da Caridade e abriram um interminável cortejo de graças e milagres. Os prodígios da misericórdia divinas, operados através da medalha, correram de boca em boca por toda a França. Em poucos anos, já se difundia pelo mundo inteiro a notícia de que Nossa Senhora havia indicado pessoalmente a uma freira, filha da caridade, o modelo de uma medalha que mereceu imediatamente o nome de Milagrosa, pois imensos e copiosos eram os favores celestiais alcançados pelos que usavam com confiança, segundo a promessa da Santíssima Virgem. Em 1839, mais de 10 milhões de medalhas já circulavam pelos 5 continentes, e os registros de milagres chegavam de todos os lados: Estados Unidos, Polônia, China, Etiópia. Nenhum, porém, causou tanta surpresa e admiração quanto ao noticiado pela imprensa em 1842, um jovem banqueiro, apresentando com a riquíssima família Rothschild, judeu de raça e religião, indo a Roma com os olhos críticos em relação à fé católica, converteu-se subitamente na igreja de Santo André. A Santíssima Virgem lhe aparecera com as mesmas características da medalha milagrosa. Ela nada disse, mas eu compreendi tudo, declarou Afonso Tobia Ratisbonne, que logo rompeu um promissor noivado e se tornou, no mesmo ano, noviço jesuíta. Mais tarde, se ordenou sacerdote e prestou relevante serviço à Santíssima Igreja, sob o nome de Padre Afonso Maria Ratisbonne. 4 dias antes de sua infeliz conversão, o jovem israelita aceitara, por bravata, a imposição de seu amigo, o barão de Buzieres. Prometera rezar todo o dia um lembrai-vos, conhecida oração, composta por João Bernardo, e levar ao pescoço uma medalha milagrosa. Ele a trazia consigo quando Nossa Senhora lhe apareceu. Essa espetacular conversão comoveu toda a aristocracia europeia e teve repercussão mundial, tornando ainda mais conhecida, procurada e venerada a medalha milagrosa. Entretanto, ninguém, nem a superiora da Rue du Bac, e nem mesmo o Papa, sabia quem era a religiosa escolhida por Nossa Senhora para o canal de tantas graças. Ninguém, exceto o padre Aladel, que envolvia tudo no anonimato, por humildade. Santa Catarina Labouré manteve durante toda a vida uma absoluta discrição, jamais deixando transparecer o celeste privilégio
com que fora contemplada. Para ela importava apenas a difusão da medalha, era sua missão e estava cumprida. Santa Catarina faleceu docemente em 31 de dezembro de 1876, sendo enterrada 3 dias depois numa sepultura cavada na capela da Rue du Bac. Passadas quase 6 décadas, em 21 de março de 1933, seu corpo exumado apareceu incorrupto à vista dos assistentes. O médico ergueu as pálpebras da santa e recuou, reprimindo o susto, um grito de espanto. Os magníficos olhos azuis que contemplaram a Santíssima Virgem pareciam ainda, após 56 anos de túmulo, palpitantes de vida. A igreja elevou Santa Catarina Labouré à honra dos altares em 27 de julho de 1947. Aos tesouros das graças e misericórdias espargidos pela medalha milagrosa em todo o mundo, iam-se acrescentar doravante as benevolências e favores obtidos pela intercessão daquela que vivera na sombra escondida com Jesus e Maria.